Bom, para quem estava esperando, né, galera, o Windows 11 ele recebeu a data de lançamento. Algumas pessoas já estão usando o Windows 11 já há algumas semanas barra meses, porque a Microsoft libera aquelas versões que é do Insider da Microsoft, que é como se fosse um registro que você faz para versões betas ou alpha, seja o que for, dos produtos da Microsoft. E o Windows 11, finalmente, ele recebeu uma data mesmo para chegar para o público e começar a ser vendido, né? E por aí vai. Que é no dia 5 de outubro, né? 5 de outubro ele vai finalmente realmente chegar, né? Então, Ou 5 seja, de outubro... praticamente um mês. né? Hoje estamos no dia 2, então exatamente daqui a um mês. Então, é importante isso daí, porque agora começa todo o processo que várias empresas vão começar a migrar também o Windows em breve, né? E começa o processo de que se você ainda usa o Windows 7 no seu computador, está na hora de você rever essa situação. Porque assim, o Windows 11 está saindo. Se você usa o Windows 7, você está atrás do 10 e vai estar atrás do 11. Então, tipo assim, é um momento de você começar a rever isso aí, quem sabe até fazer um upgrade no seu PC. Porque o Windows 11, ele não tem requerimentos tão diferentes do Windows 10. Porém, tem alguns pontos que é interessante a gente comentar, né? Por exemplo, o recomendado agora do Windows 11, cara, é 4 GB de memória. Eu acho difícil a gente ter um PC hoje em dia que não tem pelo menos 4 GB de memória, né? O mínimo agora, hoje em dia, é 8, né? Já é um pentezinho de 8. É até difícil você achar, sei lá, pente de 4 GB. Não sei, faz tempo que eu não vejo, pelo menos. Exatamente, né? Então, por exemplo, celular hoje em dia, a maioria dos celulares hoje em dia já estão com 4 GB de memória, né? E estão em média em torno de 6 GB até. Então, realmente é complicado. Aí tem 2 pontos que é interessante a gente falar sobre os requerimentos mínimos, que o primeiro deles é você ter uma BIOS na sua placa-mãe. Hoje em dia, se você tem um computador aí com pelo menos aí uns 9 anos, ele provavelmente tem essa feature, né? Essa opção, que é aquela BIOS UEFI, que é uma opção de BIOS, de boot de sistema, que ele permite você criar outros tipos de partição no seu computador, que não é o comum de computadores antigos. Tem o que eles chamam também de TPM 2.0, que é uma configuração da BIOS também, que é de computadores mais recentes, pelo menos uns 9 anos. Então, assim, se você tem um computador que ele tem mais de 10 anos, existe a possibilidade de uma dessas configurações você não ter no seu computador e você não conseguir utilizar o Windows 11 nele. Então tem que dar uma olhada. Vamos dizer assim, se seu computador é de 2008, talvez já tem alguma coisa ali que possa não estar compatível. Mas aí é o caso, no site da Microsoft mesmo, eles têm uma toolzinha, que é como se fosse um programinha que você instala no seu computador, e ele te diz se é possível você instalar o Windows 11 nele. Então ele pede também um processador com pelo menos 2 núcleos, e tenha 1 GHz de velocidade, que isso aí também é padrão. É obrigatório o uso de processadores que tenham 64 bits, que sejam disponíveis para 64 bits. Não acho que hoje em dia exista alguém que esteja usando um processador que não é passível de ter 64 bits. Isso aí já é uma parada que já tem no mercado desde 2000 e pouco. Então, sei lá, se você tem um computador que, sei lá, antes de 2005, hoje em dia, né, é aquilo que a gente sempre fala, galera, isso aí é muito dinossauro, não era já pra você estar utilizando um equipamento desse, né, então não tem muito pra onde correr. E você precisa também de uma placa de vídeo que seja compatível com o DirectX 12. Esse é um ponto que é interessante a gente falar, porque existem placas antigas que não é disponível o DirectX 12, não tem. Se você, por exemplo, se eu não me engano, se você tem placas de vídeo da GeForce, da série, por exemplo, uma GeForce 4 no seu computador ainda, ou placa de vídeo de uma, sei lá, aquela GeForce, aquela GTS 250, ou GeForce 400 e alguma coisa, eu não sei se as 400 tem DirectX 12, teria que dar uma olhada. Mas aí também a gente tá falando de hardware de mais de 10 anos. Aí eu não sei se ele funcionaria, porque tem algumas configurações de vídeo do Windows que só funciona com DirectX 12. Então, assim, meio que é um ponto assim, se você tem um computador mais de 10 anos, muitas dessas opções talvez você não tenha no seu computador e você não possa usar o Windows 11 nele. Posso contar um caos tá chegando. De computadores claro. antigos, gente? Então, pra quem não sabe, a minha mãe, minha queridíssima mãe, ela é médica e eles vão naqueles, tipo... não é convenção, congresso. Uhum. E aí as marcas lá dentro do congresso é tipo uma grande BGS, só que de marca da área dela, entendeu? Bom, e aí beleza. Aí lá eles normalmente fazem sorteio, dão brinde, igualzinho uma BGS, uma CCXP, se vocês já viram.
E aí, na época, assim, a grande febre, assim, eram os netbooks, né? Aqueles computadores que eram, assim, super pequenos, era um tablet, assim. E, nossa, aquilo ali era caríssimo e tal. E o grande sorteio, assim, do congresso era um netbook. Então, assim, vejam qual foi o ano que o netbook estourou, que vocês vão saber de quando que é essa máquina. E a minha mãe foi a grande vencedora do tal do netbook. Porra, na época era muito legal, era insano de legal, entendeu? Só que assim, minha mãe, sabe acumuladores? É a minha mãe. A minha mãe tá há 25 anos com esse netbook e ela ainda faz uso dele, entendeu? Deus me livre. E aí, só qual que é o problema? A minha mãe foi reformar uma parte da casa. E isso incluiu o escritório onde fica o computador dela. E ela não tinha um computador. Aí ela falou assim, mas não tem problema, eu vou usar o netbook. E fazia muito tempo que ela não usava, né? Tudo bem. Aí, quando ela foi usar o tal do netbook, cara, eu não consegui abrir o Firefox. Porque o Firefox estava desatualizado, o programa. E quando você tentava atualizar ele falava que ele não conseguia rodar mais naquela versão. Então, tipo assim, gente, essa história de vocês ficarem com o aparelho muito, muito, muito tempo, tipo assim, cara, vai chegar uma hora que seu computador já não faz mais nada. Eu vi isso, tipo assim, na prática, na pele com isso da minha mãe, entendeu? Cara, não abria nada o computador. Não... Cara, se você tem um computador que você não consegue navegar, tipo, abrir um e-mail, tem alguma coisa muito errada, entendeu?